Boa noite. Hoje, dando continuidade aos estudos que nós temos apresentado da EBD, estudos que têm o caráter única e exclusivamente de apoiar o estudo dos professores, nós estaremos hoje falando sobre Apocalipse, capítulo de número 4, onde diz: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvia, como de trombeta, para falar comigo, dizendo: sobe para aqui, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas coisas. Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Alguém sentado. E esse que se acha sentado, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. E ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro semelhante tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante a uma águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. E quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono, e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. No momento, eu vou agora abrir a apresentação que eu preparei com essa finalidade. Só um momento. Só um momento. Pronto. O estudo do Apocalipse é sempre algo muito empolgante. Mas é importante a gente entender que muitas das figuras que são apresentadas no Apocalipse, elas já advêm da dificuldade do João relatá-las a nós. É como se eu pegasse alguém, um índio, que nunca tivesse tido contato com a civilização, e o trouxesse hoje aqui para o Rio de Janeiro para verificar o que há aqui. Certamente ele ficaria aturdido e com dificuldade de entender aquilo que nos cerca. E ao retornar para a tribo, ele teria dificuldade de relatar aquilo que viu. Então, ele tentaria comparar as coisas que ele viu com coisas da realidade do dia a dia que os índios, possuem lá. Por exemplo, se ele visse um helicóptero, como explicar um helicóptero? Ele teria que dizer que o helicóptero é semelhante a uma libélula, que ele conhece, porque é algo que existe na região onde ele habita. Porém,
muitas vezes, esse tipo de comparação hoje se torna difícil de entender. Porém, João, quando apresenta tudo que ele viu, coisas extraordinárias, belíssimas, ele então tenta adequar a linguagem daquilo que ele conhecia para expressar aquilo que ele viu. Ele teve uma visão do céu, uma visão muito especial do céu. E certamente tudo que ele conhecia não se enquadrava adequadamente a essa realidade do céu. Então ele usa algumas símiles, ou seja, ele diz: bem, eu vi um trono semelhante a uma pedra de jaspe, é semelhante ao diamante, no seu brilho, na sua transparência, na sua beleza, entende? Ele tem que usar da símile. Ou seja, ele assemelha aquilo que ele viu a algo que era corriqueiro, algo do dia a dia, para que as pessoas pudessem compreender. Isso é muito importante quando a gente estuda o livro de Apocalipse, e nem tudo no livro de Apocalipse são símbolos. Às vezes são uma tentativa de um ser humano de relatar coisas extraordinárias que ele contemplou no céu. Bem, feita essa consideração, feitas essas considerações, agora nós vamos apresentar o resumo da lição para que nós possamos juntos conversar. Bem, sempre tem mantido isso daqui, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Sempre tem mantido em cada uma das apresentações. Vamos por adiante. Bem, Apocalipse capítulo 4, versículo 11, o tema é o trono de Deus, a sala de comando do universo, né? O universo, o mundo, não está à mercê do homem, e nem tampouco no comando do inimigo. Muitas vezes a gente pensa que ele está no comando do inimigo. Não. Deus está no comando do universo. Bem, o importante é a gente saber que a primeira visão que João teve foi de Cristo, da glória do meio da sua igreja, Jesus glorificado. Foi de Cristo e da glória dele, né? Tem que melhorar o português aí, no meio da sua igreja, do Cristo exaltado, que cuida de sua igreja e a protege. E começa a revelação do que acontecerá depois destas coisas. Então, Jesus está no meio da igreja, cuidando da igreja, velando pela igreja, ele está vivo, ele é o Senhor da igreja, ele tem a vida espiritual da igreja nas suas mãos. Isso é muito importante a gente lembrar. Agora, a visão que se segue será das grandes tensões que a noiva enfrentará até a segunda vinda do noivo. A noiva que representa a igreja, e ela vai enfrentar tensões terríveis até a segunda vinda de Jesus. A mensagem central do livro é mostrar para a noiva perseguida que o seu Deus está no trono do universo, ou seja, a igreja perseguida deveria então agora perceber que ela não está sozinha, não é o diabo que está no comando do mundo, é o Senhor que está no comando de todas as coisas. O Senhor está vivo, ele cuida da igreja, ele é o maioral da igreja, e ele, em meio à perseguição, ele se mostra forte para com a igreja, ainda que a igreja esteja passando dificuldades momentâneas. E essas dificuldades, queridos, vêm para todos os crentes, tá? Se você quer servir a Deus, a Bíblia diz em 1 Timóteo que aquele que quiser seguir piamente o Evangelho vai padecer perseguições. É bem verdade que a perseguição que a igreja sofria era de alta intensidade, perseguição, morte, mas quem quer servir a Jesus sempre vai ter lutas. Importante é declarar que o destino da noiva não está nas mãos dos homens, mas nas mãos de Deus. Então, nosso destino não está na mão do nosso vizinho, do nosso chefe, do nosso colega de trabalho, do bandido da comunidade, não. Nosso destino está nas mãos de Deus. Segundo, o Apocalipse é a revelação do céu, não o descobrimento da terra. Então, quando João é arrebatado para o céu, ele tem a visão do céu de uma maneira
extraordinária, ok? Esse texto ele é muito claro quando ele fala sobre isso. O conhecimento do futuro, quando ele diz uma porta aberta no céu, o conhecimento do futuro não é alcançado mediante artes mágicas, ou leitura de astro, ou leitura de mão, como alguns fazem, nem mesmo por profecias humanas. Né? As pessoas querem sempre conhecer o futuro, mas a Bíblia diz que João ele viu uma porta aberta no céu. Para conhecermos o futuro, é necessário uma revelação da parte de Deus. É necessário que Deus se revele a cada um de nós. E o que acontece, então? Há uma revelação especial de Deus a João. João contempla o trono antes de contemplar os dramas da história. É importante para João lembrar o seguinte: o Senhor está no trono. E aí depois ele começa a ter as visões do que acontece no decorrer da história. Mas é importante para afirmar para João, primeiro ele vê o Senhor no meio da igreja, Jesus está vivo, Jesus é o Senhor da igreja, depois ele vê o trono e ele então reconhece que o Senhor está no domínio do universo. E isso é muito importante. Uma porta aberta no céu. Ah, que bênção! Depois, o texto nos diz: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Né? O Senhor mostra o que vai acontecer, mas já está afirmado na nossa ideia que a história não é dirigida pelos homens. A história não é dirigida pelos homens. E Deus muitas vezes usa situações difíceis para nos abençoar. Então, se você está passando dificuldades, não aproveite essas dificuldades para honrar o Senhor Jesus. Sobe para aqui, vai para a presença de Deus, e eu te mostrarei o que deve acontecer. Vamos dar um exemplo bíblico? José foi levado como cativo para o Egito. A situação era das piores. Ele vem parar numa prisão. A história nos indica que houve uma armadilha e o objetivo do inimigo era destruir José. José aproveita a oportunidade e transforma isso numa bênção e vem a ser aquele que salva a sua família da morte. Então sobe para a presença do Senhor e o Senhor vai te mostrar o que deve acontecer. Deus, que está no trono, é quem determina tudo o que acontece. Não há acaso, nem falta. O futuro está nas mãos de Deus. E nós não precisamos temer. Sobe para aqui, ele diz para João: tudo o que acontece sobre a terra resulta de algo que sucederá no céu. Sobe para aqui, João. A causa está no céu e o efeito se verifica na terra. Sobe para aqui. Soba, meu querido, para a presença do Senhor, para que você entenda a realidade espiritual desse mundo, para que você saiba a vontade de Deus na sua vida. Sobe para a presença do Senhor, deixa de ser tão apegado às coisas desse mundo e começa a viver, a andar no Espírito. O texto diz que imediatamente eu me achei em Espírito. João já não vê com os olhos físicos, nem ouve com os ouvidos físicos. Ninguém jamais viu a Deus. Ele habita em luz imacessível, ou seja, uma luz extraordinária que não pode esbuchar. Em carne e sangue, João não suportaria contemplar o esplendor da glória, então ele teve uma visão em espírito. É necessário, nesse mundo tão difícil que vivemos, andarmos em espírito. Deus está no controle do universo, versículo, está sentado no trono do universo, versículo 2 a 7. João viu um trono no céu, no versículo 2. O trono indica um lugar de honra, um lugar de autoridade, um lugar de julgamento. Aquele que criou todas as coisas está no controle de tudo e levará a história para uma consumação final e ele sairá vitorioso. Ele está dominando, ele está controlando tudo, não tenha dúvida. O Senhor está no controle. Ele não deixou, como dizem os filósofos, os filósofos dizem que o Senhor é um relojoeiro que criou um relógio, deixou ele funcionando e morreu. Não, o Senhor está no controle da história, do mundo e de toda a criação que ele formou. A Bíblia nos diz que o seu trono está firme.
É interessante notarmos que das 67 passagens no Novo Testamento, que aparece trono, 47 estão no livro do Apocalipse, 12 vezes só no capítulo 4. Então, uma ênfase muito grande no capítulo 4, o aspecto do trono, ou seja, o Senhor é justo, ele está ali assentado para julgar, o Senhor é sublime, ele está no domínio, está no trono do universo. Ou seja, o universo da Bíblia não é geocêntrico. O que é geocêntrico? A ideia geocêntrica é a ideia lá atrás, né, de Aristóteles, de que o Sol girava em torno da Terra, né? E nem tampouco é heliocêntrico, né? Depois vem ser o conceito de que nós giramos em torno do Sol. Mas a verdade é que não é nem geocêntrico, nem heliocêntrico, mas é teocêntrico. Deus está no centro. Ele é a verdadeira filosofia da história. Mas o versículo diz que João viu o glorioso Deus assentado sobre um trono, versículo 2. Uma igreja perseguida, torturada, martirizada. Roma fazia perseguições bem extensas. As pessoas eram obrigadas a queimar incenso para o imperador. Quando não queimavam o incenso para o imperador, eram levados para a fornalha, para o suplício, como muitos de nossos irmãos. E aqui ainda diz, esta é uma mensagem conservadora, saber que Deus está no seu trono, Deus está no controle do universo. Isso era importante para a igreja, que agora está passando uma grande perseguição. Não há, no texto, tentativa de dar nome, muito menos de escrever Deus. Como eu já disse, é um cidadão da terra, usando símiles, usando coisas do dia a dia para descrever realidades espirituais. João pôde ver apenas a beleza e o resplendor do Senhor. A pedra de jaspe, por exemplo, é o nosso diamante, né? O sardônio é uma pedra vermelha. O texto diz que era semelhante, né, à pedra de jaspe, mas não é que o Senhor seja uma pedra de jaspe, é semelhante. É a símile, o que ele poderia assemelhar para apresentar às igrejas aquilo que ele tinha visto. Mas o texto nos diz que, no versículo... deixa eu ver aqui. Versículo 3. O que se achava sentado é semelhante ao aspecto da pedra de jaspe, e ao redor do trono um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda, né? É muito importante se lembrar que ao redor do trono um arco-íris, semelhante ao aspecto à esmeralda. O arco-íris é símbolo da graça e da misericórdia. Não nos esqueçamos que ele foi colocado no céu com um firme propósito de indicar ao homem que não mais a terra sofreria um dilúvio. Então, ele é um símbolo da graça e da misericórdia de Deus. No dilúvio, quase que a embarcação vai ao fundo, face às dificuldades. Porém, o Senhor protegeu Noé e todos aqueles que naquela embarcação estavam abrigados, né? Eles foram protegidos do dilúvio, eles foram protegidos da morte, eles foram protegidos do cataclisma que acabou com toda a humanidade, né? Então, o arco-íris é o símbolo da graça, da misericórdia de Deus para com aquela família e para conosco. Deus, na sua aliança, fez seu povo para que não mais o destruiria. Então, nós vemos aqui que era um símbolo em que a graça e misericórdia de Deus, uma realidade e uma aliança de que o mundo não seria mais destruído pelas águas. Se desculpe, às vezes eu estou com a mente um pouco cansada hoje, e às vezes eu estou perdendo o raciocínio. Não estranhe. Até depois eu vou rever a apresentação, ver se em nenhum momento eu apaguei, que eu estou conseguindo falar e durante a transmissão perder o raciocínio. Desculpe-me. Normalmente o arco-íris já aparece depois da tempestade, mas aqui ele aparece antes, né? Isso é interessante, né? O arco-íris aparece depois da tempestade, mas nesse texto ele aparece antes de acontecer todas as coisas. O arco-íris foi visto antes dos relâmpagos. A graça sempre antecede o julgamento. E para algumas pessoas, encerra o momento da graça, né?
As pessoas, às vezes, têm um monte de oportunidade de entregar a vida a Jesus. Deus está manifestando graça, misericórdia, de repente acaba e ele vai para a eternidade. E aí, muitas vezes, vai para o inferno, porque não entregou a vida a Jesus. Para os filhos de Deus, a tempestade já passou, porque Cristo se deu a si mesmo para nos resgatar do dilúvio, né? Mas o versículo 5 diz que ele é um trono de juízo. Há relâmpagos, há vozes, há trovões, que são evidências de juízo de ira. Aqueles que recusam a misericórdia de Deus terão que suportar juízo. Quem não foi purificado pelo sangue será purificado pelo fogo. Deus usa o fogo para purificar a terra. Para purificar o homem, ele usa o sangue de Jesus. Se o homem não é purificado pelo sangue de Jesus, ele automaticamente é lançado nesse processo de fogo terrível. O Espírito de Deus, nesse texto, ele não se manifesta mais como uma pomba, mas como 7 tochas de fogo. Então, é um símbolo de combate. Lembremos-nos de Gideão, que acende tochas para pelejar contra os midianitas. Então, nós lembramos desse texto e fazemos referência a esse texto. O Espírito não está ali mais como uma pomba, ele é apresentado na forma de tochas de fogo. Outro importante é que o trono de Deus é um trono de santidade e transparência, versículo 6. Adiante do trono, um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes. Então, há um mar de vidro. Esse mar de vidro contrasta com o mar de sujeira e poluição do pecado. Para estar diante do trono de Deus, é preciso ser purificado, estar limpo. Não há sujeira diante do trono de Deus. Estaremos com o Senhor para sempre. Não sabemos quais atividades devemos fazer, mas o Senhor sabe. Mas a Bíblia nos diz que para estar diante do trono é necessário que nós estejamos limpos. E só é possível isso com o sangue de Cristo. O fato é de que a igreja glorificada participa do reinado e do julgamento do mundo. Ao redor do trono há 24 tronos e 24 anciãos. Esses tronos estão ao redor e não no centro. No centro é o trono do Senhor. Eles são auxiliares. Deus está no alto, sublime trono, ele reina sobre todos os outros tronos. Assentados nele, nesses tronos, há 24 anciãos. E assentados nele, 24 anciãos representam o povo fiel de Deus. O que representa esses 24 anciãos? O povo fiel de Deus, a igreja do Velho e Novo Testamento. Representa a igreja dos patriarcas e os apóstolos. Alguns entendem que são os 12 patriarcas e 12 apóstolos. Outros entendem que representa a totalidade da igreja na história. Os 24 anciãos, por sua vez, estão vestidos de branco e usando coroas de ouro. As vestiduras brancas falam da justificação. Eles foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Eles estão com vestidos brancos porque são lavados no sangue de Jesus. E as suas vestimentas foram recebidas porque eles se comprometeram a buscar o Senhor e serem fiéis. As coroas de ouro falam da posição de honra, autoridade, prestígio dos gemidos no céu. Estas coroas, passou aqui o slide, essas coroas de vitória são prometidas àqueles que permanecem fiéis, né? Agora, quem são esses 4 seres viventes que estão no meio do trono e ao redor do trono? A Bíblia nos diz. Arthur Bonfield pensa que eles representam os 4 evangelhos. O leão mostra Jesus, o rei, em Mateus. O novilho mostra Jesus, o servo, em Marcos. O homem mostra Jesus como homem perfeito, chamado também na Bíblia de filho do homem, em Lucas. E a águia mostra a Jesus como aquele que veio do céu e volta para o céu em João. Então, essa é uma interpretação muito corrente, muito encontrada nos livros, e até bem interessante, porque ele fala realmente de alguma coisa que é semelhante a Cristo. Nesses animais, né, nesses anjos que denominamos querubins, que estão diante do trono do Senhor. Eu falei animais porque eles têm aparência de animais. Desculpe. Gelou aqui o negócio.
Agora, Sweat e William Berkeley pensam que eles representam a totalidade humana, ou seja, o leão é o supremo dos animais selvagens, o boi dos animais domésticos, a águia é o rei das aves, e o homem o supremo entre todas as criaturas viventes. Essa interpretação eu sempre exposei como, na minha concepção, a correta, né? E que esses quatro seres viventes, que são querubins, eles têm na sua aparência coisas que lembram toda a criação, né? Os animais selvagens, representados pelo leão, animais domésticos, representados pelo boi, e a águia representada, representando as aves nesses seres viventes. O William Hendricks pensa que eles representam seres angelicais. Esses quatro seres viventes são querubins. Eles são descritos como leão, novilho, homem e águia. Ou seja, fortaleza, capacidade para servir, inteligência e rapidez são características dos anjos que estão diante do trono, certamente. Congelou aqui minha tela. Agora, o que esses seres viventes fazem? Versículo 8. Eles proclamam sem cessar a santidade de Deus, a onipotência de Deus, a eternidade de Deus. Eles dão a Deus glória, honra e ação de graças. Ok? E a igreja diante do trono? Né? Os gemidos adorarão aquele que vive pelos séculos dos séculos. Também adoram o Espírito Santo. E igualmente adoram o Cordeiro. Não há na igreja no sentido de adorar a Deus pelo amor, o tremendo amor, porque ele nos amou, conforme nós estamos falando a cada domingo. Os atos de adoração da igreja, que são demonstrados, ela se prostra diante daquele que está sentado no trono e deposita suas coroas diante do trono, sinal de submissão e rendição. Eu me coloco diante de Deus, me prostro nesse momento de adoração, reconhecendo que não sou capaz, que sou falho, e coloco tudo aquilo que é meu, minha coroa, diante do Senhor, dizendo, não é meu, Senhor, tudo que eu tenho é teu. As palavras também são importantes. Ele diz, tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Aleluia. É digno de receber a glória. Eles não são dignos de glorificar, por isso se prostram e depositam suas coroas diante do trono. E a palavra de adoração, sim, ao que está assentado no trono, que é o Criador de todas as coisas, o mesmo Deus que criou tudo, sustenta tudo, levará o mundo e a história e a igreja à sua consumação final. Queria concluir com algumas perguntas. Você tem tido uma porta aberta no céu? Tem tido visão espiritual das coisas? Não segundo o foco da terra, mas segundo o foco do céu? Muitos de nós não. E eu me entristeço em reconhecer que muitas vezes eu também não. Você tem contemplado a glória do Senhor da sua vida? Ou você tem tido uma vida espiritual pobre, sem a presença do Senhor? Você tem tido o Senhor entrosado em todos os aspectos de sua vida? A Bíblia diz que há pureza no trono, não há sujeira. Você tem adorado ao Senhor, Senhor, com todas as suas forças? Entrega ao Senhor a sua coroa, entrega ao Senhor a sua vida, se prostrando diante do trono, dizendo, Senhor, eu não sou digno, mas eu me coloco diante de Ti para fazer a Tua vontade. Bem, o texto nos indica, concluindo, só um momento. O texto nos indica o quanto Deus é poderoso e que está no trono, reinando o universo. Reitero meu pedido de desculpas se a algum momento eu rateei na gravação.
alguns momentos eu quase cochilei. Então, pode haver, durante a gravação, alguns momentos de falha de raciocínio. Eu vou concluir agora a gravação, desejando a todos vocês um ótimo estudo da Escola Bíblica Dominical. Lembrando, preparemo-nos orando, buscando, para que a nossa Escola Bíblica Dominical seja uma bênção. Um grande abraço e a graça do Senhor Jesus. Senhor Jesus, te louvamos pelo estudo e te imploramos que tu nos abençoes na nossa pequenez, fragilidade e fraqueza, mas que domingo sejamos cheios do teu Espírito para ensinar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.